E não é de admirar, porque na história da igreja a gente observa que de tempos em tempos ensinos errados estavam chegando para tentar influenciar a igreja. A gente sabemos que doutrinas erradas, ou como Paulo fala sobre vento de doutrina, são coisas cíclicas. De tempos em tempos estão chegando. Mas se a igreja está forte, ela está fortalecida, nós vamos permanecer firmes, e vai passar e tudo vai ficar bem. Posso ter um amém? Eu quero começar com esse texto, porque esse texto mostra de uma forma clara o que tem acontecido aí fora no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, Paulo disse, Ele, referindo-se a Deus e Cristo, nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais, delitos e pecados, andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse texto já foi lido por ti, eu sei. Quem aqui já fez o rema? Só para eu ter uma ideia. Quem está fazendo e quem vai fazer? Glória a Deus. Esse texto diz de forma clara que a gente foi resgatado do império das trevas, nos quais, nos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora. Hoje é que dia do mês? 18. Agora, toda pessoa que desobedece a Deus em uma proporção maior ou menor é influenciada por demônios. O que esse texto está dizendo, irmãos, é que o mundo tem um curso, ele tem uma maneira de se conduzir, tem uma maneira de pensar. Por quê? Porque está sendo influenciado por um ser espiritual. E esse ser espiritual não é qualquer ser, mas é o próprio inimigo de Deus, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora, dia 18 de setembro, opera nos filhos da desobediência. Toda pessoa que tem desobedecido a Deus em uma proporção maior ou menor é influenciada por demônios. Eu costumo dizer assim, professor Marcelo, mas não tem as obras da carne? Tem. Se você for observar, irmãos, lá na tentação, Mateus 4 e Lucas 4, se fosse apenas obras da carne, a Bíblia não citaria que tinha um tentador, e o tentador foi o diabo. Posso ter um amém? De fato, o diabo vai querer aguçar as inclinações da carne, mas o que eu quero que você entenda é que existe uma operação maligna em contribuir para o erro das pessoas. É o curso deste mundo. As pessoas que estão desobedecendo estão sendo influenciadas. Eu posso ter um amém? Glória a Deus. E eu quero ler apenas essa versão amplificada. Na versão fácil de ler fala também, mas eu quero ler a amplificada. A amplificada diz, nos quais, delitos e pecados, uma vez vocês andaram habitualmente, vocês estavam seguindo o curso e a moda deste mundo. Estavam sob a oscilação da tendência da presente era, seguindo o príncipe da potestade do ar. Vocês eram obedientes e estavam sob o controle do espírito demoníaco, que ainda opera constantemente nos filhos da desobediência. Os rebeldes, os incrédulos, que vão contra os propósitos de Deus. Quando nós estudamos o Novo Testamento, a gente observa que existem anjos que cumprem um papel específico, como também existem demônios que cumprem um papel específico. A gente sabe que Gabriel é mensageiro e guerreiro é Miguel. Quem sabe da história? Existem demônios que prejudicam a humanidade em áreas específicas. A gente sabe que o próprio reino de Deus, tanto o reino de Deus como o do diabo, existe uma hierarquia, é um reino hierarquizado. A palavra fala sobre serafins, sobre querubins, sobre arcanjos e sobre anjos. A Bíblia fala sobre principados, a Bíblia fala sobre potestades, sobre dominadores deste mundo tenebroso, sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas o que eu quero que você entenda é que existe sim uma organização, tanto no lado de Deus quanto no lado das trevas.
Não é algo aleatório, não é algo sem propósito. Existe uma forma deles procederem. Posso ter um amém? E voltando para esse contexto, do mesmo jeito que em nossa sociedade existem pessoas que têm uma habilidade específica e que abençoam a humanidade em áreas específicas, assim também no mundo espiritual existem demônios que prejudicam a humanidade em áreas específicas. Eu quero só abrir um parêntese, eu não estou super salientando o poder do diabo, não. Só que tem um texto em 2 Coríntios que Paulo fala que nós não devemos ignorar os seus desígnios, os seus planos. Eu lembro que novo convertido eu fui influenciado por uma doutrina que super salientava o poder do diabo, porque haviam me dito o seguinte, que Deus é todo poderoso, mas o poder do diabo estava quase próximo ao de Deus. Que o diabo mata, mas aqui acolá Deus mata também. Era isso que tinham me ensinado. Super salientaram o poder do diabo. Existem pessoas que super salientam e existem outras que menosprezam o poder do diabo. Nós não podemos ser desequilibrados nem para um lado nem para o outro. E Paulo disse que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Estão comigo? E existem seres espirituais que prejudicam a humanidade em áreas específicas, assim como existem profissionais que abençoam a humanidade em áreas específicas. Geralmente eu uso esse exemplo. Quem aqui tem a graduação, a formação em administração? Pronto. Economia. Ciências contábeis, contabilidade. Enfermagem. Medicina. Direito, bacharelado em direito, pronto. Essas pessoas, se elas exercem, elas estão abençoando, elas têm um estudo, uma formação, uma graduação, uma habilidade e elas abençoam a humanidade em áreas específicas. Trazendo para o mundo espiritual, existem demônios que prejudicam a humanidade em áreas específicas. E eu vou te mostrar alguns textos que falam sobre isso. Lucas capítulo 13, a Bíblia fala de uma mulher que andava encurvada sem de modo algum endireitar-se. E a Bíblia é clara, e o texto diz que ela estava possessa por um espírito de enfermidade e uma vez expulso o demônio, ela ficou completamente ereta. Se essa mulher fosse submetida hoje a um exame, a uma densidometria óssea, a uma ressonância magnética, chegaria-se a um possível diagnóstico. Ela estava com uma acentuada curvatura decorrente de uma acentuada osteoporose, mas a Bíblia mostra que foi um demônio. Não estou afirmando com isso que todo mundo que está doente é porque tem um demônio no corpo. Amém? Eu quero que você entenda que existem demônios que prejudicam a humanidade em áreas específicas. E Lucas 13 mostra um espírito de enfermidade. A palavra também fala sobre um jovem que estava mudo e surdo e era possesso por um demônio. Mateus 9,33 diz, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo, jamais vimos coisas como essa. E Lucas 11,14 fala, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Repita comigo, ele começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. A Bíblia também fala, em Atos 16, de uma jovem que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Eu não sei se você está lembrado desse texto, mas o que aquela mulher falava era a mais pura verdade. Ela se referindo a Paulo e a outros, ela disse, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o artigo definido, o caminho da salvação. De fato, só existe um que é Jesus. Amém? O que aquela mulher falou era a mais pura verdade, era a verdade da palavra, porém impulsionada por um espírito adivinhador. Eu gosto da literatura do irmão Reagan porque ele usa uma expressão, espíritos familiares. O que é isso? Existem demônios que conhecem o nosso cotidiano. Professor, vira tua boca para lá. Não adianta virar, é um fato, é uma verdade. Eles conhecem o nosso cotidiano, conhecem o meu CPF, o meu RG, o teu CPF, o teu RG, tua conta bancária, teus investimentos,
conhece tudo, sabe quanto você tem na conta corrente, conta poupança, quem não quer saber sou eu. Mas eles sabem, eles conhecem o nosso dia a dia. Espíritos adivinhadores. E eu lembrei agora também de um fato que o irmão Reagan cita, de um certo pregador lá nos Estados Unidos, que durante um tempo em comunhão com Deus, ele foi usado nos dons de revelação, rompeu a comunhão, estava em pecado, e abriu-se para espíritos adivinhadores, e estava cobiçando o bem do próximo, e com precisão esse pregador disse, você tem uma joia embrulhada num pano, no criado mudo, do lado direito da primeira gaveta, e Deus está me falando para você me dar essa joia. Pois não é que o irmão tinha uma joia no criado mudo da primeira gaveta do lado direito, e o abençoado não deu? Espírito adivinhador. E abre agora a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Existe sim uma organização, irmãos. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Quem já leu Espíritos Sedutores, daquele livro de Rick Renner? Não é? Espíritos Sedutores, não é? E Doutrina de Demônios? Pronto, quem já leu? Apenas para sinalizar. Boa parte do que eu estou tirando está nesse livro. Se bem que esse livro, há um certo tempo, ele tinha sido publicado nos Estados Unidos, agora é que está aqui no Brasil, graças a Deus. Por quê? Porque, irmãos, quanto mais a gente estudar a palavra, melhor a gente viverá. Estamos vivendo nos últimos dias e essa geração tem um papel a cumprir. Quando eu falo essa geração, irmãos, eu estou contando com você também. Eu lembro quando eu me converti com 21 anos lá em Fortaleza. Tem um certo tempinho, faz um certo tempinho, mas eu lembro quando eu me converti. E desde que eu me converti, eu entendi o que Deus tinha para mim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o texto diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, está falando da nossa atualidade, alguns, graças a Deus que não são todos, nem a maioria, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem aqui tem a versão doutrina de demônios? Pronto, eu gosto dessa versão doutrina de demônios. Espera aí, professor Marcelo, quer dizer então que existem demônios doutrinadores, demônios professores, demônios cujo papel principal é ensinar? Isso mesmo. Do mesmo jeito que existem demônios que adivinham, demônios que colocam doenças, demônios que prejudicam a humanidade em áreas específicas, a Bíblia fala que existem demônios cujo papel principal é ensinar. Não a palavra, mas algo que vai contra a palavra. Estão comigo? Eu quero fazer a leitura do texto e depois comentar. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, está falando da nossa atualidade, estamos vivendo nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, a doutrina de demônios. Verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Percebemos que as duas doutrinas de demônios que Paulo cita aqui, proibição de casamento e abstinência de alimentos, é o que estava influenciando na época. Só que existem inúmeras outras doutrinas que poderíamos classificar como doutrina de demônios. Amém? Existem sim muitas outras doutrinas. E é sobre isso que eu quero comentar. Não vou ter muito tempo, a gente tem que acelerar o passo. Doutrina de demônios. Existem seres espirituais cujo papel principal é querer te desviar, fazer com que você apostate. Quero abrir um parênteses. Essa apostasia a qual aqui Paulo se refere não tem nada a ver com o homem da apostasia que ele fala em Tessalônica, nos últimos dias. A apostasia aqui é um desvio doutrinário. Porque uma crença errada não te mata espiritualmente. Agora impede que você viva o melhor de Deus em tua vida.
O fato de eu ou você abrigarmos uma doutrina errada não nos mata espiritualmente. De fato, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já abrigamos ou abrigávamos doutrinas erradas. Eu lembro que quando eu me converti, na minha caminhada, pouco a pouco Deus foi me ensinando, me mostrando, e eu fui largando crenças erradas. O fato de eu acreditar em algo errado não me mata espiritualmente, mas me priva de viver a plenitude de Deus, impede que eu desfrute o melhor de Deus. Posso ter um amém? E abre a tua Bíblia em Mateus no capítulo 16. Aleluia. Eu não costumo fazer isso não, mas se tivesse mais tempo. Mateus capítulo 16. A Bíblia fala sobre demônios doutrinadores. Professor Marcelo, graças a Deus que o Senhor falou sobre isso. Porque quando eu ver um demônio de terno e gravata com um microfone, eu vou ter cuidado. Eu sei que tem demônio que gosta de oportunidade do microfone. Mas esses demônios doutrinadores não vão usar o microfone, sabe por quê? Porque eles vão utilizar os pregadores da atualidade. Não somente o mundo, entenda, o mundo tem um curso. O mundo já é influenciado pelo espírito da potestade que opera nos filhos da desobediência. Mas eu estou falando da igreja. Historicamente, irmãos, toda vez que o diabo bateu contra a igreja, ele perdeu. Por quê? Porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Estão comigo? Tem até aquela canção, não vou tentar cantar porque senão vai desungir o microfone. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. O diabo sabe, ele já viu isso acontecer. Os leões não pararam a igreja. Se o diabo bater de frente contra a igreja não vai parar. E o que ele faz então? Ele se infiltra na igreja, coloca a doutrina errada para fragilizar a vida dos crentes e aí fazer com que a igreja esfrie espiritualmente. Essas doutrinas de demônios são propagadas pelos pregadores da atualidade. E para te provar isso, eu quero citar o exemplo de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é tu Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares no céu, na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Por favor, olha para cá. O Senhor Jesus já estava convivendo com os discípulos um tempo razoável e decidiu fazer um teste oral. Vamos lá, pessoal, arguição relâmpago. O que é que estão falando sobre mim? Senhor, estão dizendo que tu és João Batista, Jeremias ou qualquer outros profetas. E ele faz uma segunda pergunta. E vocês? Eu não quero mais saber o povo, quero saber de vocês. Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reconheceu aquilo. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou, isso não foi a carne e o sangue, mas o meu Pai. O próprio Senhor Jesus reconheceu que Pedro teve um esclarecimento divino, uma revelação do Pai. Sim ou não? E aí no grego tem um trocadilho. Tu és Petros e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala sobre autoridade e aí continua, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário subir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens.
O que me chama a atenção é o fato de que houve um momento na vida de Pedro que ele sintonizou o seu coração na frequência FM do céu e falou as palavras inspiradas por Deus. E o mesmo Pedro, segundos depois, versículos depois, de forma imprudente, inadvertida, sintonizou o coração na frequência FM do inferno e falou as palavras do Satanás, que estavam desestimulando o Senhor Jesus a cumprir o plano de Deus. O que aconteceu com Pedro tem acontecido com alguns pregadores, inclusive, naturalmente falando, com muitos professores. O que aconteceu com Pedro? Eu te pergunto, Pedro estava possesso por demônios? Não. De forma imprudente, emprestou a boca ao diabo. Essas doutrinas demoníacas, esse pensamento corrente que tem influenciado o mundo, já tem aí há muito tempo. Se bem que há uns 2 séculos vem se agravando mais, né? Já que a proposta é falar sobre doutrina de demônios e ideologia, a expressão ideologia, quando você busca na internet, vai linkar com um movimento que tem acontecido há 2 séculos, da questão de Karl Marx. Mas eu não vou entrar no mérito da questão, eu não vou entrar nesse aspecto, vou apenas fazer um link. Estão comigo? Esse pensamento, irmãos, já tem no mundo. A questão, o problema é quando isso se infiltra na igreja e se infiltra através de pregadores ou de mensagens. Porque é possível sim, um homem de Deus, a exemplo do que aconteceu com Pedro, ser inspirado para falar algo que toca o teu coração, algo que te abençoa, que te inspira a viver uma vida melhor, mas esse mesmo pregador, por não saber fazer melhor, falar palavras que podem te induzir ao equívoco. Diga, é possível? É possível. Eu costumo dar esse exemplo. Rafaela, minha esposa, diz, tu coloca medo nas pessoas. Não é medo não, é porque eu tenho visto isso acontecer. À luz do que aconteceu com Pedro, existem livros que são da seguinte forma: uma página é Deus, outra página é o diabo. Uma página é Deus, o diabo, Deus, Deus, o diabo, Deus, 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 o diabo, Deus, o diabo, Deus. Do meio para o final, você acha que tudo é Deus e engole como se fosse tudo de Deus. Faz 20 anos que eu ensino no Rema e eu tenho constatado isso. Eu lembro quando eu estava aqui fazendo Rema em 2000. Gabriel era criança, batia a porta. Marcelo, vamos ler a Bíblia. Está com tempo, está com quantos anos, Gabriel? 24? Rapaz. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho visto isso acontecer. É por isso, agradeça a Deus, porque você tem ouvido um ensino, uma mensagem que tem fortalecido o teu coração, a tua fé e tem te preparado. Você tem criado uma imunidade espiritual para resistir a esses ensinos errados. Amém? Eu tenho constatado isso, irmãos. O principal ensino que tem hoje influenciado a igreja, cristãos, é um ensino que eu costumo chamar de graça desgraçada. E não é de se estranhar não, porque quando estudamos a história da igreja, percebemos que durante um período da igreja, esse mesmo ensino fez com que a igreja mergulhasse na carnalidade, na frieza espiritual. Claro, existe uma nova roupagem, uma nova embalagem, mas é o mesmo conteúdo. Estão comigo? Para quem já fez o Rema, sabe que existem 6 doutrinas básicas. Faça assim com os dedinhos, 6. Eu posso congregar, posso visitar qualquer igreja que creia comigo em pelo menos esses 6 aspectos básicos. De tempos em tempos eu vou a Fortaleza, a cada ano, né, janeiro, eu vou a Fortaleza, eu, Rafaela e hoje as crianças, né, Emanuel e Eduarda, a Eduarda ainda não foi. Eu posso viajar, se eu estiver em alguma cidade que não tem uma igreja Verbo da Vida, eu posso visitar qualquer igreja cristã, desde que creia comigo em pelo menos 6 aspectos básicos. Essa passagem de Hebreus,
que fala sobre as doutrinas básicas, fala sobre 6 doutrinas. Sabemos que as doutrinas de Cristo são muito mais do que 6, são inúmeras doutrinas. Mas o que nos identifica como cristãos é o fato de acreditarmos em 6 doutrinas básicas. Isso que eu estou falando está em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 3. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e no juízo eterno. O que nos identifica como cristãos é o fato de acreditarmos nessas 6 doutrinas básicas. Se eu estiver em uma outra cidade que não tem uma igreja Verbo da Vida, e aí estou no domingo, eu penso, rapaz, eu quero congregar, eu quero ir à igreja, eu vou procurar uma igreja em um local que pelo menos creia comigo nesses 6 aspectos básicos. Posso ter um amém? Depois a gente conversa sobre outros assuntos, outras doutrinas. Depois a gente apara as arestas. Mas o que nos identifica como cristãos, eu vou andar com pessoas que compartilham a mesma fé. Agora, se um ensino, se uma doutrina nega uma desses 6 pilares, não é cristianismo. Pode ser qualquer outro ismo. Pode ser budismo, shintoísmo, confucionismo, islamismo, russelismo, mas cristianismo não é. Agora, por que, professor, você não está tocando nesse assunto? Porque, lamentavelmente, tem um livro que nega um desses pilares da fé cristã e é vendido em livraria evangélica, lido por cristão. E, de fato, é um pensamento que está no mundo e permeou a igreja e tem influenciado cristãos. Mas, graças a Deus que você está imune a isso. Porque aqui não tem essa literatura. Nós somos zelosos e temos cuidado. Posso ter um amém? Mas talvez você conheça alguém. Para você ter ideia, irmãos, como isso tem influenciado, há uns 4 anos eu estava na cidade, qual a cidade? É Criciúma, lá no sul do país. Lá é distante Criciúma. Pois não é que eu encontrei um grupo de cristãos que estavam sendo influenciados por essa doutrina. Que doutrina? Dessa graça desgraçada. Uma doutrina que induz os cristãos a viverem uma vida de pecado como se nada fosse acontecer, nenhuma consequência fosse acontecer. Posso ter um amém? Eu quero só te mostrar um texto. Abre tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Aleluia. Segunda Timóteo capítulo 2. A partir do versículo 15. Quem encontrou, diga Deus é bom. Quem não encontrou também pode confessar. O verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes, Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, asseverando, afirmando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Eu agora há pouco falei que ressurreição dos mortos é uma doutrina básica. Espera aí, professor, Himeneu e Fileto, que eles estavam afirmando é bíblico, ressurreição dos mortos é bíblico. Da forma em que estavam fazendo, e mesmo sendo bíblico, Paulo disse, estão desviados da verdade. É possível pegar um princípio da palavra, um texto da palavra e induzir pessoas, por causa de malabarismo doutrinário, induzir pessoas a se desviar da verdade e da palavra de Deus. Graça, irmãos, nunca foi autorização para pecar. Nunca foi. Eu tenho constatado isso, irmãos, que hoje o principal ensino que tem influenciado muitos cristãos, que tem inutilizado a vida de muitos cristãos para o serviço a Deus, é esse ensino dessa graça desgraçada, que induz os cristãos a viverem em desobediência, achando que não vai ter nenhuma consequência. Posso ter um amém? Arrependimento de obras mortas. Diga arrependimento de obras mortas.
Arrependimento de obras mortas é uma doutrina básica do cristianismo. Quando um escritor exclui essa doutrina da sua literatura, ele está excluindo um pilar da fé cristã. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, a doutrina dos testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová não é cristianismo. O professor Marcelo está criticando uma igreja evangélica. Não, não são evangélicos. Sabe por quê? Porque os testemunhos de Jeová, a base doutrinária deles, eles não creem em ressurreição e juízo. E pelo fato de não acreditarem em ressurreição e juízo, tira eles da classificação de cristianismo para ser qualquer outro ismo. Estão comigo? Eles não creem que todos os homens ressuscitarão e vão prestar contas. Eles falam que tem pessoas que são como um gato e cachorro, ou uma vaca, morreu, acabou-se. Não, o espírito humano é indissolúvel. Uma vez que eu passei a existir, eu e você existiremos eternamente como Deus é eterno. Estão comigo? Agora resta saber se nós vamos existir eternamente na bênção ou eternamente no tormento. Mas o espírito humano, pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus, eu e você somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. Claro que Deus não há princípio nem fim de dias. Eu e você passamos a existir. Nasci no dia 19 de julho, não vou dizer o ano. E desde esse dia existirei eternamente como Deus é eterno, e você também. O espírito humano é indissolúvel. Estão comigo? Ressurreição e juízo. Existe um livro, eu não vou dizer o nome, vou só falar, que o pregador fala, que o sangue de Jesus é como uma cachoeira que nos limpa. Eu nunca vi isso na Bíblia, esse crente autolimpante. Não. A Bíblia fala, irmãos, que é necessário o arrependimento. João Batista, Jesus, Paulo e Pedro pregaram sobre o arrependimento, até porque arrependimento é um dos pilares da fé cristã. Fé em arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando um pregador tira um desses pilares, deixa de ser cristianismo. E em que, professor, isso tem, na prática, em que tem acarretado? Muitos filhos de Deus estão sendo arrebanhados para a corrente de pensamento do mundo, para o curso do mundo em viver uma vida de desobediência. Estão comigo? Certa vez eu estava ensinando o resultado dessa ministração, desse tipo de ensino. Certa vez eu estava ensinando em Curitiba a matéria do Rema, e um irmão veio conversar comigo, relatando: professor, o negócio está sério. Eu disse: por que foi que aconteceu? Não, é porque aqui mesmo, em Curitiba, dois jovens namorados, né? Um irmão e uma irmã, foram a um motel, tiveram relação, a cristã toda condenada, porque realmente a Bíblia diz: se o nosso coração nos condena. E quando é que o coração condena? Quando a pessoa peca. Ela toda condenada disse: eu estou me sentindo tão ruim. Aí o abençoado disse: mulher, não te condena não, tu é a justiça de Deus. Criatura, te arrepende, porque eu já me arrependi. Abre tua Bíblia em Hebreus. Estou me preparando para finalizar. Você sabe que quando um pregador fala isso, tem mais 45 minutos. Não vou tomar o tempo da pregadora, não. Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Esse mesmo livro que tem arruinado a vida de vários jovens, que tem inutilizado a vida de jovens para o serviço cristão, a gente encontra ensinos como esse. O sangue de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso que pagou os pecados do passado, do presente e do futuro. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Aí um jovem esperto faz logo a contabilidade. Espera aí, se eu tenho o crédito pré-aprovado, se o sangue é tão poderoso que paga o passado, presente e futuro, não tem nenhum problema se no futuro eu replanejar um negócio errado. É essa a questão.
Eu não posso pegar um texto bíblico e interpretá-lo ao ponto dele colidir com outras verdades da palavra. Por quê? Porque existe uma harmonia bíblica. Posso ter um amém? E é isso que na prática eu tenho visto. Para você ter ideia, um certo pregador lá em Fortaleza pregou para o grupo de jovens, como eu agora estou num grupo de jovens, sobre essa mensagem louca. E não demorou muito para que literalmente os jovens estivessem indo para a balada, beber, fumar e dançar colado. Literalmente. Por causa dessa mensagem. Só que deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de que o sangue pagou o passado, o presente e o futuro, induz muitas pessoas a incorrer no que nós vamos ler aqui. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha para cá, por favor. Eu estou citando um exemplo claro sobre doutrina de demônios. Existem demônios, irmãos, cujo papel principal é querer ensinar não a Bíblia, mas algo que vai contra a Bíblia. Se você observar, tanto no capítulo 4, já citei isso, e no 4 de Mateus e 4 de Lucas, Jesus foi tentado pelo diabo. E uma das tentações foi a própria Bíblia. Porque o diabo citou para Jesus a Bíblia para induzi-lo ao equívoco. Posso ter um amém? Mas do mesmo jeito que Jesus, pelo poder do Espírito, soube discernir e ficar firme, assim vai acontecer comigo e com você. Não dá para abordar todos os pormenores, mas dá para te balizar. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Jesus não está aqui fisicamente conosco, mas existe outro que cumpre o mesmo papel, o Espírito Santo de Deus. E tudo quanto Jesus poderia fazer em pessoa, o Espírito Santo pode fazer. Eu lembro que o novo convertido estava passando por algumas adversidades, orando, chorando, clamando, aquele aperreio grande. E lá para as tantas eu disse, meu Deus, se Jesus estivesse aqui eu não estaria passando por isso. Aí prontamente Deus falou comigo, Marcelo, Jesus não está aí fisicamente, mas o outro está. E tudo quanto Jesus poderia fazer por ti, o outro pode fazer, e o outro é o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar e para nos ensinar toda a verdade? Eu sou grato a Deus por aquilo que o irmão Reagan ensinou pelo poder do Espírito. O irmão Reagan disse, se todo filho de Deus fosse guiado em assuntos doutrinários, nos assuntos da vida, nenhum cristão seria enganado em doutrina nem em nada. Só é enganado porque não atenta para a orientação do Espírito Santo de Deus. E eu vou citar o meu testemunho. Eu não sei se é testemunho ou testemunho, mas vou citar. Antes de me converter, na casa dos meus pais lá em Fortaleza, no quarteirão em que eles moravam, próximo lá tem um salão do reino das testemunhas de Jeová. E o Testemunho de Jeová, para quem não sabe, foi fundado por um norte-americano, Charles Taze Russell. E os pais dele eram presbiterianos. Durante um tempo ele andou com o adventismo e depois fundou sua própria religião. E eu já toquei no assunto, russelismo não é cristianismo. A cada domingo pela manhã, eles chegavam na casa dos meus pais, batiam a porta e, para despedi-los logo, eu comprava a revistinha deles, Despertar e Sentinela. Quanto é que é? Tanto, pronto, vai-te embora. Eu entendi um pouco da base doutrinária deles e me converti. E aí eu pensei, vou refutá-los. Deixa eu te falar uma coisa. O que vai fazer com que você fique firme e imune a essas doutrinas erradas, a essas ideologias, não é a tua capacidade intelectual. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 graduações e pós-graduações acadêmicas. No entanto, isso não vai ter muito valor, porque são seres espirituais e o teu raciocínio não tem poder para isso. O que vai te fortalecer, o que vai te deixar imune a esses ensinos demoníacos, a essas ideologias, é uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. São recursos espirituais que vão te fortalecer quanto a isso.
Porque se fosse uma graduação acadêmica ou uma mente sabida, eu ser muito sabido, que fizesse com que eu resistisse, não teria tanto cientista louco, tanto professor universitário louco, tanto jovem cursando universidade com a cabeça louca. Mas não é uma mente educada. De fato, as três coisas acontecem indistintamente. Educar a mente, crescer espiritualmente, fortalecer o corpo. Essas três áreas acontecem indistintamente uma da outra. É possível educar a mente, não crescer espiritualmente, não fortalecer o corpo. É possível fortalecer o corpo, não crescer espiritualmente, não educar a mente. É possível educar a mente, crescer espiritualmente e fortalecer o corpo. Essas três áreas acontecem indistintamente. Me converti e pensei, vou refutar esses testemunhos de Jeová. Preparei um texto, chegaram lá de forma tranquila, começaram a falar, e aí eu disse, vocês falam que a gente não vai para o céu. E aí eu citei, mas a Bíblia diz, Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória, segundo a eficácia da força do seu poder que ele tem de subordinar-se todas as coisas. Não falei assim com essa velocidade, com essa precisão, trôpego, gaguejante, falei. A mulher, de forma tranquila, perguntou, como é teu nome? Marcelo. Marcelo, essa carta foi endereçada a quem? Voltei às páginas, carta de Paulo aos Filipenses. Eu pensei, bem, eu sou cearense. Fechei a Bíblia. Se você já assistiu Discovery Channel National Geographic, quando você vê a serpente, um roedor passando, a serpente não fica mordendo várias vezes. Não, ela morde e solta. Eu fui mordido por esse demônio. Eu passei a manhã e a tarde toda me debatendo. Aquela bocarra de demônios balbuciando aqui. Você não está salvo não, esse negócio foi escrito para os filipenses. Mas se você seguir esse povo, você vai estar salvo. Você não está salvo não. Agora, se você se aproximar deles, talvez você seja salvo. E aquilo insistia, tentava esquecer, tentava fugir do assunto, e de vez em quando via aquele pensamento. E aí, lá à tardezinha, eu fui fechar o caixa, fui resolver o assunto. Cheguei e disse, Pai, a tua palavra diz que o teu Espírito, o Espírito da verdade, vai me guiar toda a verdade. Eu nasci de novo, mas esse negócio aqui não está claro na minha vida não, esse negócio eu estou confuso agora. Eu vou orar em línguas e eu não vou parar de orar em línguas enquanto eu não souber a verdade. Não é Deus quem demora a responder, é a gente quem demora a perceber. 30 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, 2h40, lá para as tantas o Espírito Santo de forma clara. É aquela voz inconfundível que a gente sabe, que traz aquela segurança. Marcelo, embora essa carta tenha sido escrita aos filipenses, se aplicam também aos cearenses, pois revela o que Jesus deixou disponível não somente para eles, mas para todo e qualquer filho de Deus. Eu estou salvo. Talvez você considere isso básico, e é básico. É básico, mas o que eu quero que você entenda é que esses ensinos errados, essas ideologias, elas têm um poder de convencimento. Ela tem um poder de persuasão. Eu costumo dizer isso. Do mesmo jeito que o ensino correto tem um ensino de convencimento para consagração, o ensino errado tem um poder de abestalhamento e muitas vezes inutiliza aquele cristão para o serviço a Deus. Mas graças a Deus que nós temos o recurso do Espírito Santo, podemos, irmãos, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a palavra, a gente ficar livre, imunizado contra esses ensinos que têm influenciado a muitos. E não somente isso, a gente pode ajudar outras pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Sal é a gosto, às vezes muito, às vezes pouco. Onde eu quero chegar? Você conhece pessoas que ainda não nasceram de novo. Não chegue para essa pessoa e tente colocar 1 quilo de sal ou falar tudo quanto você acha que ela precisa ouvir, porque vai estragar. Você vai dosando, você fala uma porção agora, você fala uma porção outra. Não, mas eu quero falar tudo. Fica tranquilo. A partir do momento em que você fala a palavra, o Espírito de Deus é quem vai convencer. Existe uma força sobrenatural, um poder sobrenatural que vai trazer o convencimento, e esse poder é do Espírito. O teu papel é falar a palavra, o papel do Espírito Santo é convencer essa pessoa. Posso ter um amém?
Você foi abençoado? Não é todo o assunto, não dá para abordar tudo. Eu quero te incentivar, te aconselhar a leitura desse livro de Rick Renner. Vai te ajudar muito sobre você mesmo ficar fortalecido, robustecido e você ajudar outras pessoas a saírem desse engodo, desses ensinos que têm influenciado algumas pessoas. Amém? Pai, no nome de Jesus eu te dou graças porque a tua palavra foi ministrada e eu sei que teu Espírito é quem gera a convicção necessária. Ele quem vivifica essas verdades em nossos corações. Somos gratos porque fomos ensinados, alimentados, fortalecidos por tua palavra e instruídos por teu Espírito. Te agradecemos nessa noite por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado. E agora...